retornando com a parte 2 de É Assim Que Acaba. Eu acabei com esse livro ou ele acabou comigo? Não sei até hoje. Mas vamos lá. Não, na verdade ele acabou comigo sim. Acabou comigo. Bom, a gente parou na parte mais difícil. Eu até fui ler aqui na partezinha pra poder falar pra vocês mais certo. Ele fala, você é minha carreira, Lily, depois dele bater nela. Porque ela tava rindo que ele queimou a mão. Você tem noção da situação? Porque eu não tive naquele momento, eu fiquei impactada, eu fiquei absurdamente... Bom, passando essa cena de horror, né? Ali ela perdoa ele, obviamente, mas aí vem a cena onde ela fala, naquele momento, de repente eu estou no chão, de repente eu estou no chão com a mão no olho. E aí você sente, sabe? Mas aí ela perdoa ele, segue-se em frente. E aí, gente, isso aqui é literalmente falando sobre relacionamentos abusivos. Que é quando você, primeiramente, se o cara levantou a mão, se o cara levantou a voz, ou se ele bate em coisas, por que que acontece? Eu não falei isso na primeira parte, eu vou falar agora. Quando ela conhece o Ryan lá no terraço, ele quebra uma cadeira com uma perna, sabe? Ele empurra e a cadeira espatifa. Isso, desculpa, mas isso já é um sinal bem grande, tá? Porque automaticamente, se o cara tá batendo em coisas, sabe? Lógico que a próxima que ele vai querer bater é você. Isso aqui deixa bem retratado isso, sabe? Mas então, ela perdoa ele, e aí você fica assim, abismada, por quê? Por que ela tá perdoando ele, né? Mas aí vai seguindo, ali você já desencanta, sabe? Você fala, meu Deus, não acredito. E aí se dá o teto preto. E aí segue. E aí você fala, o Atlas jamais vai fazer um negócio desse. Porque você lembra dos dois lá, né? E, gente, o Ryan o que acontece, assim, de situação mais é que o Atlas, ele se reencontra num restaurante. O Atlas, o Ryan e a Lily. E adivinha o restaurante do Atlas. Você fica muito feliz, né? Porque a gente já sabia lá no passado que ele tinha ido, acho que ser listado no exército, alguma coisa assim, sabe? E eles se reencontram no restaurante. E ali ele reconhece porque tinha falas ali dos dois de antigamente, né? Que tava retratado ali naquela parte do restaurante. Ela fala, nossa, vocês são de quem? E aí ela reconhece ele. E aí ela tá com o olho, obviamente, marcado, né? Porque ela levou uma pancada. Nisso ela vai, eu não sei se ela vai no banheiro e tudo mais, o Atlas vê ela, né? E ele vai atrás dela. E aí, gente, nisso, o Atlas, ele reconhece, né, que ela foi agredida ali. Ela tenta falar pra ele que não, que tudo bem. Só que ele, obviamente, ele já sabe que ela tá mentindo, porque eles viveram isso lá na época da mãe dela, né? E teve um episódio muito traumático entre os dois, obviamente, né? Por isso que ele foi embora. Só que, gente, eu não vou falar o episódio tão traumático assim, porque, né, acho que é melhor vocês lerem. Mas ela tenta se esquivar da situação, ele fala que não acredita nela, e nisso, eu não sei se é isso, né? E aí é a cena que tem no cinema, gente. Ai, é muito maravilhoso. O Ryan vai atrás dela, né? Porque ela levantou e tudo mais, tava demorando. E aí, quando os dois estão saindo, ele encontra ela com o Atlas, né? E ele fica, tipo, possesso de ciúmes, não sei o que, alguma coisa assim. Não sei como é que começa a briga, eu não vou lembrar agora. Só que ele vai lá e vai pra agredir o Ryan, né? Por ter batido nela, entendeu? E isso que sim é um homem, né? E aí ele fala, sai agora do meu restaurante, sai agora. É a cena do cinema. E foi muito maravilhoso de assistir, sabe? Ele defendendo a Lily. Apesar de anos e anos e anos, entendeu? Acho que então, por que homens são tão melhores nos livros, cara? Ai, obviamente porque foi a mulher que escreveu, né? Obviamente. Mas aí, vamos voltar. Foi maravilhoso ver essa cena no cinema, né? Eu gostei bastante. Mas agora retornando à questão do livro, então os dois vão embora ali, né?
diacho do Ryan finalmente conhece o Atlas ali e tudo mais. E ele vai ficando cada vez mais ciumento, mas ele vai ficando cada vez pior, vamos colocar assim. Mas pra gente adiantar bastante aqui, ele empurra ela da escada e faz com que ela acredite que ela caiu, tá? Ela perdoa. Isso é o mais difícil. Gente, essa história aqui é você acompanhando literalmente uma mulher, tá? E obviamente pra você conseguir entender o que acontece, porque ninguém tá livre de viver isso aqui, infelizmente. Nós somos seres humanos. Mas aqui você acompanha a questão onde tem o amor e a dor junto, sabe? E onde ela vai basicamente justificando os atos dele, você entende? Ele vai mentindo cada vez mais, e ele vai machucando ela cada vez mais, e ela não vai conseguindo sair daquela teia, sabe? Porque relacionamento abusivo é isso. Tá entendendo? É preciso muita força pra sair. E aí vai acontecendo isso. E aí, tipo, ela vai. E acho que pro final de tudo, gente, ali, é que ela fez uma tatuagem bem nessa parte aqui. De um coraçãozinho, sabe? Que não se fecha nas duas pontas. Elas não se fecham, que eu não vou lembrar o nome do coração de agora. Mas é uma tatuagem não, é uma tatuagem do... Ela faz essa tatuagem pro Atlas, né? E aí o Ryan, ali no final, ele descobre, né, que essa tatuagem era pra ele, porque ele vai ler um artigo ali, não sei o quê. Ele vai mexer nas coisas dela também. E aí ele vai lá, gente, e morde essa tatuagem aqui. Fica cravado os dentes, sabe? E eu acho que isso é tão pesado, sabe? Tão pesado. E acho que ali é onde finalmente o desencanto, o encanto, o desencanto, tudo que já tinha se acabado desde a primeira situação, obviamente, né? Mas acho que só pra, você não esperava que ele chegasse a tanto. Mas ele chegou, esse cretino. E porque o tanto que eu odeio desse Ryan não tá escrito. Bom, pra finalizar totalmente, obviamente ela sai de casa, né? E o pior, ele tenta, nesse dia, ele tenta literalmente forçar ela. Forçar, tá? Forçar. É isso aí, vocês entenderam. O que é mais nojento ainda, né? O que é mais, não sei, intragável, tudo que de mais pior existe. E aí, ela liga pro Atlas, porque o Atlas dá o cartãozinho dele pra ela, lá naquele dia do restaurante, ele deu, para se ela precisasse, ela podia ligar pra ele. E aí ele cuida dela ali, né, naquele momento e tudo mais, ele vê, né, o que aconteceu com ela, e nossa, pesado, mas ele tá sempre ali disposto a ficar com ela e tudo mais. E ela descobre que ela tá grávida dele, do Ryan, e acho que isso é a pancada pior, sabe? Bom, mas aí, no final de tudo, depois que passa ali, obviamente ela vai ficar sozinha, ela fica um tempo na casa do Atlas, né, ali, quando ela realmente decide voltar pra casa dela. Obviamente o Ryan sai de casa, né, vai embora e tudo mais, e aí depois ela conta que tá grávida. O Ryan vai, tipo, respeitando ela ali naquele ponto, os dois vão vivendo ali a vida daquele jeito. Obviamente ela não volta com ele. E ela fica assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí finalmente ela tem a filhinha dela, né? E nisso, ali na parte do hospital, mas os dois estão conversando, né? E ela com a filhinha nos braços. Eu tô adiantando bastante, tá? Com a filhinha nos braços, os três tá ali. Tá o Ryan, a filhinha e ela. E aí, ali, ela finalmente fala que ela pede separação pra ele, né? E ela fala que agora eu encerro o ciclo. Por isso é assim que acaba. Porque ela quebrou um ciclo de violência, né? Ela decidiu não continuar com aquele cara, por mais das coisas boas que ele fez no início, ou por conta que teve um filho, sabe? Porque ele bateu nela, ele fez muita coisa ruim. Coisa que a mãe lá no início dela não fez, porque a mãe, né, ficava com o pai. Gente, vamos pra parte 3, que eu não vou conseguir terminar.